atenção a Deus, nós vamos ouvir agora o prelúdio e depois nós vamos ter os textos, né, que foram propostos de acolhida na palavra de Deus. Muito bem, amados. Nós vamos agora passar a ler o nosso texto. A saudação e acolhida está no Salmo 89, versículo 52, e Salmo 90, versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor para sempre. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É com esse texto da palavra de Deus que eu quero saudar a igreja, irmãos. Uma palavra maravilhosa de Deus. O Senhor, esses salmistas, eles falam muito sobre a questão de ser bendito o nosso Deus e de Deus confirmar as obras das nossas mãos. Não são as nossas obras infrutíferas, são as obras que Ele mesmo dá para que a gente trabalhe, a evangelização, o discipulado, a vida de oração, e é o que Eles pedem. Senhor, confirma as obras das nossas mãos. É com essa palavra que eu quero trazer a você a sua memória, que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, para falar com Ele, para ouvi-lo e para também nos comunicar com o nosso Deus. Amém? Depois, irmãos, nós temos também o nosso texto, que está no Salmo 29, a leitura bíblica, que nós fazemos todos os domingos aqui. Eu vou ler os ímpares, os que estão aí em branco, e todos nós vamos ler os pares. O Salmo 29 nos diz assim: Dei ao Senhor, ó filhos de Deus, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa o dilúvio. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Esse salmo é um salmo incrível. Tem uma música, um hino, né? Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Trovejo a Deus sobre as águas. Esse é um salmo glorioso porque ele fala da majestade do nosso Deus, um Deus que está acima de tudo e acima de todos, e que faz com que todas as coisas ocorram. Eu queria que você fechasse seus olhos no momento e nós vamos orar. Antes de nós cantarmos, nós vamos orar. Orar agradecendo o nosso Deus, a sua presença no nosso meio. Deus, eu quero te louvar. Juntamente com os meus irmãos aqui nessa noite, através de Jesus, eu quero te bendizer, porque nós somos um povo que somos chamados para te exaltar e para te glorificar. Nós estamos adorando a Ti,
o Deus que troveja sobre as águas, o Deus que está acima de tudo e acima de todos, e que mesmo tendo todo esse poder, é um Deus de misericórdia, de graça incompreensível. Em Cristo Jesus. Amém. Querido Deus e eterno Pai, Tu és exaltado acima de tudo e acima de todos. Nós, a Tua igreja, estamos aqui hoje para contemplar a Tua face. Por isso, Pai, este hino, esta declaração que nós fizemos a Ti, é uma declaração sincera de pessoas que realmente precisam de Ti, dependem de Ti e que foram chamadas por Ti desde toda a eternidade. Estamos aqui para Te louvar. Declaramos, Pai, este primeiro hino como um sinal claro, ó Deus, de que Tu está acima de tudo, acima de todos. Tu és exaltado, Tu és glorificado, Tu estás em trono de glória. E por isso, Pai, podemos Te exaltar, Te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a igreja que adora também é a igreja que confessa. E nós temos um momento muito importante para a nossa vida, que é o momento de confessar os nossos pecados. Em Ezequiel, capítulo 36, de 25 a 29, está escrito o seguinte: Então aspergirei água pura sobre vocês, e
e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Irmãos, essa é uma palavra que Deus falou a Israel através de Ezequiel e que se cumpriu. Foi mais os textos. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem dos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus, e os livrarei de todas as suas impurezas. Essa palavra o Senhor deu ao povo de Israel lá no Velho Testamento, e ela se cumpriu de uma maneira totalmente plena, quando o Senhor Jesus veio até nós, e pelo Espírito Santo, Ele fez isso. Aspergir é jogar de longe, e o que Jesus fez foi isso. Ele deu a sua vida na cruz, e todos os lugares do mundo onde as pessoas ouvem desse evangelho, este sangue que foi derramado, ele é aspergido. Era isso que o sacerdote fazia. Ele vinha e aspergia ao povo à distância, mas aquele sangue dos bodes não purificava, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso, esse é o momento que nós temos que dar muito valor a esse momento. Um momento que você vai conversar com o seu Deus, um momento que você vai falar com o Senhor, que o sangue de Jesus, a vida de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Nós vamos ter 1 minuto de silêncio, de oração silenciosa, e depois vou pedir para a Bia fazer essa oração de confissão ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus majestoso, glorioso, colocamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Colocamos, Senhor, todos os nossos erros diante de Ti, todas as nossas falhas, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que somente confessando é que o Senhor nos perdoa, Pai. Mas em vez de só confessar, temos que nos arrepender, Senhor, das nossas falhas. Que todos os dias o Teu Espírito Santo possa estar movendo em nossos corações o arrependimento, ó Deus, porque sabemos e reconhecemos que pecado para Ti é abominável, ó Deus, e queremos Te adorar, queremos Te glorificar e não pecar contra Ti. Que Teu Espírito Santo venha estar nos fortalecendo, nos ajudando em todas as nossas falhas, tudo aquilo que falamos que não Te agrada, tudo aquilo que fazemos, ó Deus, que pensamos até. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos ajudando, possa estar nos fortalecendo, ó Deus. E que todos os dias, ó Deus, todos os dias, possamos reconhecer esses erros, ó Deus, para engrandecer o Teu nome. Que tenhamos a imagem de Cristo, a vida de Cristo sobre nós, ó Deus. Que tenhamos toda a humildade dEle, ó Pai, para reconhecer as nossas falhas. Possamos nos espelhar, ó Pai, como cristãos, para que assim possamos Te glorificar, Te honrar da maneira que é devida, Pai. Confessamos as nossas falhas diante de Ti, os nossos pecados, e Te pedimos, ó Deus, derrame a Tua graça, a Tua misericórdia, mesmo não merecendo, mas que por meio de Cristo possamos ser perdoados, ó Deus. Colocamos tudo diante de Ti, pois queremos Te adorar de coração puro e de coração limpo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os nossos pecados confessados e perdoados pela fé em Jesus Cristo, vamos continuar cantando o hino de louvor a Deus, glorificando e conquistando o nome do Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche
louvamos, adoramos a Deus, confessamos os nossos pecados. Eu quero nesse momento, nós temos um momento, antes da proclamação da palavra, nós temos um momento de intercessão, porque nós precisamos clamar ao nosso Deus, nós precisamos clamar pelas nossas vidas. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui têm algo a colocar diante de Deus. Esse é um momento muito importante também. Nós não viemos aqui só para pedir, mas nós temos um Deus que nos ouve e que ouve as nossas súplicas e que deseja que nós possamos abrir o nosso coração também diante das circunstâncias que ocorrem na nossa vida. Então, eu gostaria que eu não tenho aqui um pedido específico, mas a gente tem orado por muitas pessoas, né, que têm pedidos, pessoas que estão enfermas. Nós sabemos que tem muita gente que foi vítima da Covid, que está aí se recuperando. Talvez os irmãos tenham parentes que estão passando por situações de desemprego, situações difíceis. Nós vamos clamar ao nosso Deus. E eu quero que você se coloque mais na sua cabeça, coloque a mão no seu coração, lembre dessas pessoas que você está clamando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então todos nós temos capacidade de chegar a Deus através de Jesus. Não somente um pastor, não somente um presbítero ou uma liderança da igreja. Todos nós temos livre acesso à pessoa de Jesus. Então eu quero que você nesse momento coloque a mão no seu coração e lembre. Pode ser um marido, um esposo, um vizinho, alguém que você vê, sabe que está passando por um momento difícil. Você tem essa autoridade através de Jesus Cristo de pedir, de clamar, de bater a porta, e Ele vai te responder. Vamos orar. Querido e amado Deus, neste momento, Pai, nós estamos buscando a Tua face para interceder por nós e por pessoas que nós sabemos, ó Deus, que tem passado por grandes dificuldades. Nós sabemos que o Senhor não é um Deus apenas que satisfaz os nossos desejos, e não é por isso que nós estamos intercedendo. Nós estamos intercedendo porque o Senhor disse que nós devemos pedir, nós devemos clamar ao Senhor, porque Tu és o único que pode mudar tudo e todos. Por isso, Pai, eu coloco diante do Senhor as pessoas que têm sido mencionadas aqui nos cultos aos domingos e que estão vivendo com grandes sofrimentos, que estão passando por enfermidades, que estão passando por desemprego, que estão passando por problemas familiares profundos, aqueles, ó Deus, que neste momento, ó Deus, estão sofrendo, ó Deus, por causa de seus filhos ou dos seus parentes que estão envolvidos com drogas, que estão envolvidos com prostituição, que estão envolvidos com outras coisas terríveis, aqueles, ó Deus, que estão afastados. Nós temos muitos irmãos que se afastaram da fé, que não estão nem aqui, nem em lugar nenhum, estão vivendo por aí, achando que está tudo certo, que está tudo bom. Desperta, Senhor, para que eles saibam que o Senhor está voltando, que os dias estão chegando, que está chegando tão próximo esses dias, e que tudo que está acontecendo cumpre cada passo, cada segundo, aquilo que o Senhor já nos tinha falado. Também, ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, desta igreja e de todas as igrejas do Senhor que estão espalhadas pela face da terra. Os nossos irmãos que passam por perseguição em países onde existe perseguição, aqueles, ó Deus, que estão vivendo agora, Pai, numa situação às vezes de pobreza, numa situação de falta de alimentos, numa situação de tanta carência. Desperta pelo Espírito Santo a nós e a todos quantos o Senhor desejar, para que possamos suprir essas pessoas em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia daqueles que pregam a Tua palavra, aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que estão pregando a Tua palavra nos lugares mais difíceis do Brasil e do mundo, e que precisam da Tua ajuda e do Teu cuidado. Estende as Tuas mãos de poder. Faz com que a Tua obra gloriosa em Cristo Jesus seja acessível, que eles possam entender quanto o Senhor faz, o quanto o Senhor opera, que o Senhor não é um Deus de longe ou de perto, o Senhor é um Deus presente, constantemente presente. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. As crianças vão. Então vamos orar junto com as nossas crianças, que vão ser ministradas agora na palavra de Deus. Gostaria que você estendesse a mão para as crianças, em direção às crianças. Vamos clamar ao nosso Deus para que o Senhor faça a sua obra maravilhosa na vida delas. Querido Deus e eterno Pai, o
Senhor sabe que as nossas crianças, Pai, elas precisam de Ti, tanto quanto nós. Elas estão vivendo num mundo extremamente hostil, cruel, cheio de coisas ruins, de coisas más. E só o Senhor Jesus pode dar a elas o entendimento e a compreensão, como o Senhor deu para o menino Samuel, quando ainda era garoto pequeno. O Senhor falou ao ouvido dele, ele te ouviu e ele foi um grande homem na tua presença. Assim também, ó Deus, opera pelo Espírito Santo na vida dos meninos e das meninas, das crianças, das professoras, para que haja pelo teu Espírito Santo um entendimento, uma compreensão, para que elas sejam guardadas, guardado o seu coração, a sua mente, diante de tantas coisas que se ouvem hoje em dia. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa as nossas crianças em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia. Eu falava para o pessoal que a gente vai ler em Marcos, capítulo 4, mas eu quero fazer a leitura desse texto. É um texto único. Nós vamos ler sobre Jesus acalma a tempestade. E eu quero fazer a leitura em Mateus, em Marcos e em Lucas, porque o texto é o mesmo, com detalhes diferentes. Então eu gostaria que você abrisse primeiramente em Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 23 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa a bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O próximo texto está lá, onde nós vamos permanecer depois que nós concluímos, em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Vocês vão ver que existem alguns detalhes diferentes de um texto para o outro. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Nos diz assim a palavra de Deus: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se enchia de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos agora em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Nos diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles
lhe obedecem? Vamos orar. Querido Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, pelo Espírito Santo, abra a nossa mente, o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é viva, é eficaz, que ela não volta vazia, e por isso, Pai, queremos aprender e entender o que a Tua palavra nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero hoje falar a respeito de uma das características de Cristo, que a gente fala muito de Jesus sobre Salvador, mas a Bíblia diz que Jesus é Senhor. E eu queria falar sobre isso, e é claro que a gente pode falar de muitas formas, né? Dar estudos sobre isso, mas a própria Bíblia fala sobre isso. E este episódio da tempestade e de Jesus com os discípulos do barco nos mostra o quanto Jesus é Senhor e o que significa ser Senhor à luz da Bíblia. A primeira coisa que eu quero que vocês notem é que Jesus e os seus discípulos, eles não estavam andando de barco por andar, estavam passeando. Não tem nenhum problema de pegar férias, passear, andar de barco, mas eles não estavam dando voltinhas, passeando, procurando alguma coisa. A Bíblia nos mostra claramente que eles estavam em missão. E é interessante que no capítulo 3 do livro de Marcos, quando fala sobre a escolha dos 12, nós vemos o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. É interessante, irmãos, que no texto de Marcos nos diz claramente, se você olhar em Mateus e Lucas, que os discípulos já tinham recebido autoridade espiritual para expulsar demônios, para pregar a palavra, mas quando nós vemos a questão da tempestade, nós vemos que eles amarelaram na hora. Eles agiram como qualquer um de nós age. E por que eu estou falando isso? A Bíblia, propositalmente, ela distingue Jesus de outras pessoas. Por que eu digo isso? Hoje, irmãos, não é só a Igreja Católica que transformou os apóstolos em santos. Nós, evangélicos, cometemos esse mesmo erro. A gente vê a sanha, a loucura de querer ser apóstolo. O que a gente ouve de gente querendo ser apóstolo é uma coisa de maluco. Pessoas que querem ser apóstolo, pessoas que falam sobre isso, que querem ter um título, apóstolo, bispo, o missionário, o pregador, não sei o quê. Mas o que nós vemos aqui? Nós vemos que, em primeiro lugar, Jesus deu autoridade para os discípulos. Então, quem dá autoridade tem mais autoridade do que recebe. Ele deu autoridade. Eles só receberam a autoridade que Jesus deu. E mesmo assim, eles não resolveram todos os problemas. E não é só aqui que isso aconteceu. Nós vemos outros momentos onde os apóstolos de Jesus tiveram momentos difíceis, foram presos, foram capturados, passaram por situações como Paulo, que ele mesmo afirma que durante pelo menos 5 vezes ele esteve no mar. Ele foi pego por situações que ocorreram, tempestades, inclusive tem uma que fala lá em Atos, que eles ficaram vários dias no mar, indo de um lado para o outro sem direção. E ele não repreendeu coisa nenhuma, ele não fez nada, mas eram cheios do Espírito. E por que eu estou falando isso? Nós precisamos fazer uma distinção entre a pessoa de Jesus e a pessoa de outras pessoas, inclusive profetas e pessoas em geral, que são trabalhadas por Deus, usados por Deus. Todos os que não são do Senhor Jesus, eles são servos de Deus, como Jesus também era um servo de Deus. A diferença de Jesus para nós é que Jesus, sendo Deus, sendo Senhor, se fez servo. E nós, muitas vezes, temos o hábito de querer ser Senhor. Agimos como Adão e Eva, queremos ser Deus. Mas, na realidade, existe uma distinção clara entre Jesus e os seus apóstolos. Aqui ficou bem claro já no início do ministério. Eles viram os milagres,
eles viram tudo, eles tinham autoridade, tiveram autoridade. Se você olhar lá em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus enviou de 2 em 2, e quando eles voltaram, eles disseram: olha, do jeito que o Senhor falou para nós, o que aconteceu? Os demônios eram expulsos, as pessoas doentes ficavam curadas, os mortos ressuscitavam conforme Jesus tinha dito para eles. Porém, no momento de uma adversidade, de uma tempestade, eles não conseguiram fazer alguma coisa, eles agiram como qualquer outro. Isso mostra, irmão, a fragilidade do ser humano e mostra a diferença entre Jesus e nós. Quem é Jesus? A pergunta que eles fizeram aqui no início do ministério deles, se o Evangelho tivesse acabado aqui, nós estaríamos talvez tentando responder até hoje. É claro que nós sabemos quem é Jesus, mas a pergunta deles precisa ser feita muitas vezes para nós: quem é Jesus para você? Porque eles estavam com Jesus no barco, eles já tinham visto os milagres, eles tinham recebido a autoridade para expulsar demônios, para curar, mas no momento eles tiveram dificuldade de confiar e de crer. Então, a Bíblia, ela mostra isso de maneira proposital. Ela faz uma diferença entre Jesus e os profetas, entre Jesus e os patriarcas. Por mais que eles fossem homens que fizessem, Deus usou com muita autoridade. Jesus, ele é singular. E no final eu quero explicar o sentido do que é ser o Senhor. Porque os apóstolos não eram senhores. Eles não tiveram condição de sequer trazer o barco para a margem, humanamente falando. Imagine conter uma tempestade. Então, essa é a primeira questão. Jesus se mostra claramente como singular na nossa vida. Jesus é singular. Todos os demais, por mais gloriosos que sejam, por mais poderosos que sejam, por mais palavras que sejam, se é de Deus, é o próprio Deus que capacita. Mas eles não têm poder em si mesmo. Somente o Senhor Jesus tem todo o poder. O segundo ponto importante de entender essa questão da tempestade aqui, e o quão é importante entender o senhorio de Cristo, é aonde eles foram pegos, aonde a tempestade atingiu esses homens. É interessante, irmãos, que Jesus não tinha levado eles para o mar Mediterrâneo, porque eles não tinham experiência para isso, talvez não tinham nem barcos para isso. Não levou eles para o Oceano Atlântico, não levou eles para algum lugar distante, num outro lugar onde seria justo, porque ele dissesse: Senhor, nós não sabemos como navegar. Porque se você vive num lugar, por exemplo, eu não sou pescador, se alguém me jogar aí no Oceano Atlântico, aqui na região de São Francisco, aqui, com certeza alguma coisa de ruim vai acontecer. Eu não entendo nada desse assunto. Pessoas que entendem, o pai da Nani lá é pescador, ele entende de pesca. Então, se a gente for falar com ele, ele vai explicar: olha, vai por aqui, você pode ir hoje, não pode ir amanhã. Imagina, entende. Agora, os discípulos não eram assim. Se nós formos imaginar o que aconteceu com os discípulos, eles não estavam num lugar estranho. Com exceção do Senhor Jesus, de Judas Iscariotes e de Mateus, todos os demais eram pescadores. E eles pescavam nesse lugar que eles estavam andando com Jesus aqui, o Mar da Galileia. O Mar da Galileia na realidade não é mar, é água doce. É um lago grande, muito grande. Tem aproximadamente de margem a margem, em alguns lugares, quase 10 quilômetros de distância de margem a margem. Ele não é um lago pequeno. Mas é um lugar que era o lugar onde eles viviam ali. Ali eles trabalhavam, ali eles conviviam. Era o dia a dia deles. Mas mesmo assim, nesse dia a dia deles, eles foram pegos de surpresa. E outra coisa importante, tem um pastor chamado Adolf Paul, que ele é um teólogo, pastor, teólogo lá da Alemanha, e ele estuda com muitos detalhes esses evangelhos. É muito interessante, ele escreveu para a Editora Esperança, pelo menos chegou aqui para nós, para a Editora Esperança, um comentário bíblico dele do Evangelho de Marcos. Ele estuda com minúcias essas questões. E ele explica que muitas pessoas, isso já lá antigamente, lá nos primeiros séculos da igreja, eles usavam esse texto e falavam assim que provavelmente Jesus aqui tinha sido atacado por algum ser espiritual maligno que levantou as águas, que levantou os ventos. Ele disse que isso não é verdade. Na realidade, até hoje, na região da Palestina, naquela região ali, o clima não é estável, porque aquele lugar fica 300 metros abaixo do nível do mar, só para vocês terem uma ideia. É um buraco, fica 300 metros abaixo do nível do mar, e é uma área de instabilidade constante do clima. Até hoje os barcos pequenos não costumam atravessar de um lado para o outro, não atravessam
o lago numa boa. Claro, agora tem motor nos barcos, o pessoal sai mais rápido, mas mesmo assim, ainda muito cuidado, porque o clima muda muito rápido lá. É interessante que ele explica que os pescadores na antiguidade lá, eles costumavam pescar em silêncio e sempre margeando. Iam até um ponto, colocavam as redes e retornavam. Eles nunca ficavam lá conversando, porque o tempo mudava muito rápido. E se mudasse, eles poderiam realmente afundar. É interessante que você olha no Evangelho de João, você vê que tem um texto que mostra que o povo foi atrás de Jesus e não viu Jesus. Aí eles começaram a andar pela praia para procurar Jesus. E disse, mas como é que eles procuraram Jesus pela praia se Jesus atravessou para o outro lado? É que na realidade eles não atravessavam, eles margeavam, iam fazendo o contorno do lago em direção de uma outra cidade. Mesmo que tivesse que fazer um contorno muito longo, eles precisavam fazer isso, porque não era seguro. Então os discípulos não estavam num lugar estranho, era um lugar de convívio deles. Só que mesmo assim, a Bíblia diz que eles não conseguiram sequer conter o mar. E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso porque nós, eu e você, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu acredito que se em 2019 eu chegasse aqui e dissesse para alguém que a gente ia ter que usar máscara, vocês iam rir da minha cara. Que alguém ia ter que ficar distante 1,5 metro ou 2 metros um do outro. Tá louco. No Brasil ainda. Que as pessoas iam parar de trabalhar, que as cidades iam fechar, que países inteiros iam parar. Isso é maluco. Isso nunca aconteceu. Pelo menos na nossa história recente, isso. Agora, quando eu me lembro que eu tinha me operado, eu estava em casa, eu vi uma reportagem numa emissora de televisão de uma repórter. Ela foi em várias cidades do mundo. Não sei como é que ela conseguiu entrar, porque ela foi em Nova York, ela foi em Berlim, ela foi em várias cidades do mundo, vendo como que as cidades estavam. Eram as cidades que eles chamam cidades que não dormem. Tem cidades no mundo que não dormem. São Paulo é uma delas, não existe trégua. É 24 horas por dia funcionando, dia e noite. Nova York é a mesma coisa. E ela entrou nessas cidades e ela andava nas avenidas principais, na Avenida Paulista, na Quinta Avenida em Nova York, numa avenida lá em Londres. E ela diz, olha, tudo completamente fechado. Lugares fechados, como se não houvesse um único habitante. Será que nós imaginávamos em algum momento da nossa vida que nós íamos passar por isso? E aí a gente vê, por exemplo, a resposta das pessoas, né? É mentira, é o vírus chinês, é o não sei o quê. Por que fica todo mundo tão confuso? Um fala uma coisa, um puxa para um lado, um puxa para o outro, vamos tomar vacina, não vou, eu vou usar máscara, não vou. Por que nós estamos vivendo esse momento? Assim como os discípulos, nós estamos confusos. Sabe por quê? Porque o lugar que nos atacou não é um lugar estranho. Você não saiu do Brasil, você está nos Estados Unidos e daí aconteceu uma doença, aí é natural que você fique sem saber o que fazer. Não, você está na cidade que você mora e você está dentro do lugar onde você vive a vida toda, onde você trabalha, e você praticamente teve que parar. Você teve que parar de ir no mercado, você teve que parar de ir na casa dos parentes. Por exemplo, eu não vou na casa das minhas tias, dos meus tios que são idosos, não vou mais. E eles moram aqui em Joinville, eles não moram nos Estados Unidos, moram aqui. Eu não posso, só falo por telefone, falar pela internet, oi, tudo bem, de longe. Quem imaginaria que nós íamos chegar nesse lugar? Quem imaginaria? Quem imaginaria que as igrejas foram fechadas? Todo mundo tinha medo, né? Olha, os comunistas entrarem no poder, eles vão fechar as igrejas. Quem fechou a igreja foi a Covid-19. Uma coisa invisível. Igrejas foram fechadas, literalmente. E o governador, seja de esquerda ou de direita, falou só, fechou e acabou. E todo mundo teve que ficar em casa quietinho. E se reunir à distância, e reunião de oração à distância, e tudo à distância. E ainda tem muita gente que está em casa e que não pode sair. Quem imaginaria que nós íamos passar por isso? Quem imaginaria? E nesse momento, irmão, não é diferente com os discípulos de Jesus. Nós ficamos como eles, sabe por quê? Porque nós temos experiência de vida. Nós temos aquele negócio que a minha vida está aqui comigo, eu estou seguro. Mas aí quando começa a se bater de um lado para o outro, você não sabe mais o que fazer. Eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe mais o que fazer. Está todo mundo esperando a vacina. Falando com a Maia aqui.
sobre a vacina. Mas quando vai vir a vacina? E mesmo que venha, será que dá para vacinar 200 milhões de pessoas assim, de hora para outra? Nós temos mais incertezas do que certezas. E isso nos deixa sem chão. É interessante que os discípulos, em todos os textos, o que eles falaram? Senhor, não se dá que morramos. Senhor, salva-nos, estamos a ponto de morrer. Senhor, eles estavam desesperados, mas eles eram pescadores. O Espírito disse: não, fica tranquilo, nós temos experiência, deixa o homem dormindo, vamos dar um jeito. Não é assim? Quando você tem experiência, você faz isso. Deixa o homem lá dormindo, vamos dar um jeito. Não teve. Chegou uma hora que eles bateram em Jesus: olha, levanta e nos ajuda. Eles não pediram naturalmente para Jesus acalmar a tempestade. O que eles pediram era ajuda. Uma ajuda. É interessante, irmãos, que hoje eu acredito que algumas pessoas, alguns irmãos, e eu não falo isso crítica, porque não há crítica nenhuma, mas alguns irmãos que buscaram a Deus por anos em igrejas e fizeram campanhas e isso e aquilo, foram pegos por uma tempestade, tiveram seus comércios fechados, suas empresas fechadas, tiveram seus sonhos de viagem, né? A gente ouve muito testemunho na televisão: agora eu faço isso, agora eu vou não sei para onde, agora eu tenho casa na praia, e de repente tudo acabou. E isso é um teste de fé para nós. Por quê? Porque nessa hora você tem uma crise de fé. Você fica pensando: mas que Deus é esse que me deixou na mão? Muitos ficaram assim. Os discípulos não. O próprio Jesus disse: por que vocês estão com tanta dúvida no coração de vocês? Vocês não têm fé. E dizer que Jesus falou isso parece uma coisa maluca. O barco estava enchendo e eles iam morrer. Eles estavam com medo de morrer. Se eu estivesse lá, eu estaria do mesmo jeito, você estaria do mesmo jeito. Mas ele disse: vocês não têm fé. Vocês não creem? Isso é um desafio, irmão, na nossa vida. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós somos desafiados pela fé a confiar em Jesus. Mas nós estamos passando no meio de uma tormenta. E nós não sabemos se vai diminuir ou se vai aumentar. Ou o que vai acontecer. E nessa hora nós temos que perguntar: quem é Jesus para nós? Porque é fácil a gente dizer que Jesus é o Senhor, não está tudo bem. É fácil, tu abrir a geladeira, lá está bom, a mulher está lá, bonita, maravilhosa, o marido tudo tão maravilhoso, né? Cheiroso e tal, mas quando bate a doença, quando aparece uma adversidade, será que nós temos a mesma alegria de dizer: Jesus Cristo é o Senhor? É nessa hora, irmãos, que nós precisamos entender o que é o Senhor de Cristo. Porque os discípulos se bateram, mas eles fizeram uma coisa desesperada, mas eles fizeram uma coisa certa. E isso é o que a gente tem que fazer, mesmo com dúvida. Eles cutucaram Jesus: ei, nós precisamos da tua ajuda. Eles sabiam. Eles não entendiam tudo. E essa história da gente dizer assim: eu tenho que entender tudo, irmão. Tem que ser, olha, eu tenho que ser especialista em Bíblia, eu tenho que ser especialista não sei o quê. Aí sim, aí eu vou poder buscar. Isso é conversa, irmão. Nós, quando estamos na presença de Deus, nós nunca vamos entender tudo. Mas nós precisamos entender o suficiente. E uma coisa que eles fizeram, que está nos evangelhos, que eu acho incrível neles, foi isso. Eles estavam com uma fé fraca, vacilante. Jesus falou isso, e a Bíblia diz que Jesus nunca mentiu. Então eles de fato estavam vacilando. Porém, eles tiveram a atitude de clamar a Jesus. Eles pegaram e disseram: olha, nos ajuda. Nós estamos morrendo. E isso é o primeiro passo que nós entendemos quem é Jesus. Nós não podemos perder de vista. Porque às vezes nós deixamos as circunstâncias tomar conta. Jesus fica menor que a nossa dificuldade. Principalmente quando a dificuldade acontece com a gente. Né? Quando é alguma coisa com outra pessoa, a gente sempre diz assim: irmão, não é bem assim, né? Uma vez eu vi um cara dizer uma coisa certa. Eles estavam falando sobre o percentual de doenças, de mortes. Mas isso aí acontece com 1%. Ele disse: mas quando acontecer com você, é 100%. Vai ser 100%. Que daí é com você. É você que vai sentir dor, é você que vai ser hospitalizado, é você que vai ficar mal. Aí é 100%. E é a realidade deles. Então, nessas horas, irmãos, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vivendo hoje é aquilo que Jesus falou para os discípulos mais tarde, antes dele ir para a cruz. Quando ele faz aquele sermão profético,
porque ele explica o mundo que a igreja ia ter que enfrentar pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Ele não falou do mundo maravilhoso. Ele chegou dizendo para os discípulos: olha, tomem cuidado, que virão muitos e dirão: eu sou o Cristo. Vai chegar a hora. E haverão guerras, rumores de guerras, pestes, fomes e tal. Não só falar, eu imagino qual é o líder que vai, em qualquer igreja hoje em dia, que vai chegar a dizer para os membros: irmão, vocês querem ser membro da nossa igreja? Então se preparem. Pestes, doenças, vocês vão ser rejeitados por todo o pessoal aí da região. Ninguém vai querer mais vocês em lugar nenhum. Vocês não vão conseguir entrar no mercado, não vão conseguir entrar em panificadora. Os vizinhos de vocês vão falar mal de vocês, os parentes vão desprezar vocês. Quem é que faz isso? Ninguém faz, ninguém fala isso. Mas Jesus disse para os discípulos: vocês vão enfrentar momentos difíceis. Por quê? Porque vocês creram e o mundo me rejeita. Nós, irmãos, que conhecemos a Cristo, não podemos vacilar. Não podemos vacilar. Eu não sei qual é o seu entendimento sobre esse momento. E eu não sou político, eu não sou médico, não estou aqui para ficar dando palpite sobre a Covid-19. Eu, particularmente, entendo que você deve seguir aquilo que é o certo, aquilo que é o correto, principalmente das autoridades médicas, porque eles têm responsabilidade sobre as coisas. Agora, analisa bem uma coisa: nós não devemos estar dando tanta trela. Eu tenho visto na rede social, é um absurdo que a gente ouve de coisas de teoria da conspiração, vacina com chip e coisa lá, e às vezes são pessoas da igreja inventando isso. Nós não devemos estar fazendo isso. Nós devemos estar simplesmente, se temos dúvidas, vamos clamar ao nosso Deus. Vamos pedir a direção: olha, Senhor, olha, a situação é essa, o que eu devo fazer? Como eu devo caminhar? Porque a Bíblia não diz em lugar nenhum que o mundo seria maravilhoso para que o Evangelho fosse pregado com mais facilidade. Diz que nós devemos clamar a Deus para que haja tempos de paz, para que as pessoas, para que as lideranças tenham um comportamento diferente. Então, mostra que a adversidade vai acontecer. E isso, irmãos, é uma coisa muito séria, que tem atingido o povo de Deus. E mais uma vez a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é só um bom profeta, um bom amigo, o cara que cura, tá? O sujeito que resolve um problema na conta bancária? É só isso que ele é. É só isso. Quando a gente olha para o texto da Bíblia, a gente vê que quando os discípulos clamaram a Jesus, ele se levantou. E é aqui que o pastor Adolfo Paul fala para mim, é algo assim emocionante, porque é um texto tão pequeno, mas é um texto rico. Porque ele diz assim: quando Jesus se levanta no barco e repreende o vento e repreende a tempestade, ele não faz isso como o curandeiro, como o expulsador de demônios. As palavras que ele usa eram as palavras daquele que tem poder, autoridade. Ele falou como o Senhor dos céus e da terra. Ele se levantou como aquele que criou todas as coisas e disse: fique em silêncio, sou eu que estou passando aqui. Sou eu que estou aqui. Fiquem calmos, fiquem em silêncio. E eles ficaram quietos. O que nós estamos vendo ali, irmãos, é aquilo que nós lemos no Salmo, quando diz que o Senhor troveja sobre as águas. O que a Bíblia está mostrando? Um Deus soberano, que acima de qualquer coisa, qualquer adversidade, qualquer tempestade, ele tem poder e autoridade sobre tudo. Ele pode fazer vir chuva, tempestade, vento, e pode simplesmente dizer: não, isso não vai acontecer. Ele tem esse poder. Porque a ideia de Senhor na Bíblia não é a ideia de Senhor que nós adotamos, que é aquela distinção de dizer que o Senhor é uma pessoa muito bem educada, uma pessoa maravilhosa, um camarada que tem uma palavra bonita. Senhor na Bíblia é dono. É dono, proprietário, aquele que efetivamente tem poder sobre aquilo que ele criou ou que ele tem. Isso é Senhor. Jesus é dono das coisas. Ele é dono da sua vida. Ele é dono da sua saúde. Ele é o dono do seu emprego. Ele é o dono da sua família. Ele é o dono das suas finanças. Ele é dono. Não é apenas um cara legal que abriu uma conta bancária legal para ti, para você ficar rico. Ele é dono. Então ele dá para você se ele quiser. E se ele quiser, ele pode tirar. Porque ele é dono. O único dono de tudo.
E é exatamente isso que a igreja precisa entender nos nossos dias. Se nós queremos ser uma igreja vitoriosa, nós não podemos, por isso que Jesus diz, não temam os que matam a carne. Às vezes nós tememos seres humanos, tememos as coisas humanas, mas não tememos a Deus. Tememos coisas humanas. Alguém me falou alguma coisa, eu fico com medo. Mas nós não tememos a Deus. Deus está acima de tudo isso. Quando o Senhor Jesus se levantou e acalmou a tempestade, Ele mostrou claramente quem Ele era. Os discípulos demoraram para entender, nós também demoramos para entender. Mas eles entenderam isso de uma maneira muito plena, quando a gente olha lá em Atos dos Apóstolos. Conforme a igreja foi avançando, eles foram compreendendo quem era Jesus. A ponto de Pedro, quando foi preso, está dormindo. Não estava desesperado, sabe por quê? Porque Jesus tinha dito para ele, olha, quando tu era novo, você ia onde queria, quando for velho, vão te amarrar, vão te levar onde você não queria ir. Ele sabia que aquele não era o momento dele, mas ficou esperando. E Deus o libertou. Quando nós vemos o apóstolo Paulo em circunstâncias difíceis, se nós estivéssemos no lugar de Paulo, quando ele foi chamado, ele teve um sonho para ir para a Macedônia, ele levou uma surra monumental de Filipos, quase mataram ele, mas ele e Silas cantavam louvores a Deus. Eles tinham uma confiança em Deus, irmão, que é algo que a gente fica até constrangido. Como que eles podiam confiar em Deus daquele jeito, sofrendo daquele jeito? É porque eles sabiam que Jesus Cristo é o Senhor. Essa foi a primeira confissão de fé da Igreja de Cristo na sua história. A primeira confissão de fé foi Jesus Cristo é o Senhor. E por causa disso a igreja pagou um preço alto. Porque o imperador romano naquela época dizia, não, o Senhor aqui sou eu. Quem é esse outro Jesus? Quem é esse outro homem que é Senhor? E a igreja disse, não, Jesus Cristo é o Senhor. E morreram por causa disso. Nós precisamos entender isso nos nossos dias de hoje, para que nós possamos ter vitória. Sermos vitoriosos. Nós temos que entender que Jesus não é apenas mais um indivíduo legal, ou mais um profeta que chegou por aí, ou mais um curador, mais um curandeiro, porque muitas vezes a gente não coloca Jesus em evidência, e alguns caras que andam por aí fazendo milagres, eles acabam conquistando o coração das pessoas. Porque a gente acaba dizendo que Jesus é uma pessoa muito boa. Não é uma pessoa muito boa. Ele é Deus. Ele é Deus que se fez homem. Ele é Deus que se fez carne. Ele tomou a forma humana porque nós estávamos sem condição de caminhar com Deus. Nós precisávamos ser salvos. Por isso, mas ele nunca deixou de ser Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele faz uma declaração que é a declaração mais bela, mais verdadeira a respeito de Jesus. E se você ainda tem dúvida de quem é Jesus, eu gostaria que você ouvisse esse texto, porque o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Colossos que passavam por uma heresia monstro. Eles estavam sendo esmagados por uma heresia em que dizia que Jesus não era o Senhor, que havia outras formas, havia outros seres, outros anjos, outras entidades a qual eles tinham que buscar para poder buscar o Jesus. Essa era a ideia deles. E é interessante que o apóstolo Paulo diz o seguinte a respeito de Jesus, ele, inclusive aqui na minha Bíblia, assim, a supremacia de Cristo. Ele diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e
que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essas palavras do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, ele trouxe essa palavra para uma igreja que estava vivendo, uma igreja talvez não muito nova, mas uma igreja que estava sendo atacada por um ensinamento na qual eles diziam que Jesus não era o Senhor. Eles estavam sendo atacados. E Paulo não ficou discutindo lá com as pessoas que estavam falando isso. Ele simplesmente reafirmou aquilo que já tinha sido ensinado por eles. Ele, o Senhor Jesus, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, essa ideia de primogenitura não é que ele foi o primeiro a ser criado. O primogênito era aquele que herdava tudo. O primeiro filho, que tinha direito a toda a herança. Olha, ele é o primogênito de tudo. Ele é dono de tudo, proprietário de tudo. Ele criou os principados, as potestades. Olha só, quando ele fala aqui em principados e potestades, ele está falando tanto de coisas celestiais como terrestres. Nenhum governo, nenhuma autoridade humana, nenhuma autoridade celestial está simplesmente por aí fazendo o que quer. O nosso aniversário muitas vezes passa essa imagem de que ele tem mais poder do que Deus sobre a terra. A gente vê isso através de filmes muitas vezes, né, de filmes terríveis, igual um dia eu estava falando com meu filho, que tem um filme chamado A Freira, que eu vi o filme, achei assim um filme horroroso, onde o nosso aniversário, então talvez não sei se a pessoa tinha alguma tendência ao satanismo, que fez o filme. O filme ele era um desafio a Deus, um desafio a Jesus, uma espécie de figura sobrenatural maligna que zombava das pessoas dentro de um mosteiro, arrancava a imagem na cabeça de Jesus. Parecia assim que o diabo pensando, olha, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, ou quando eu quero. E isso é um desafio do nosso aniversário. Por que ele faz isso? Primeiro, porque o tempo dele está chegando, ele sabe disso. E outra, para nos dar a ideia de que ele tem um poder tão grande que nem Jesus pode mudar alguma coisa. Mas a Bíblia diz ao contrário, que Jesus, ele está acima de todos eles e os subjugou lá na cruz do Calvário. Ele fez isso e acabou. Eles não têm mais nenhum poder sobre a terra, mas infelizmente a humanidade dá autoridade, dá poder para que o diabo haja quando ela se associa com Satanás, entende? E acaba deixando com que as coisas se tornem desse jeito. Infelizmente, o que nós estamos vendo no mundo hoje é o anticristianismo que está se formando. Não pensa você que nós estamos vivendo isso por acaso. Os nossos governantes estão preparando a entrada do anticristo, se fazendo Deus no lugar de Deus. Eles estão preparando a entrada do anticristo, porque estão fazendo com que o homem tenha mais poder do que o próprio Deus. O homem não tem mais poder do que o próprio Deus. A igreja de Cristo é uma igreja que tem que clamar. Nós temos que clamar e nós temos que agir pregando e vivendo o evangelho, mesmo que todos digam, não adianta fazer isso porque o mundo vai acabar. Nós sabemos que o mundo não vai ficar. Agora, nós não podemos sucumbir a esse mundo que vem. Nós não podemos duvidar. Os discípulos tiveram uma dúvida. O Senhor Jesus mostrou quem Ele era. E isso fez com que eles caminhassem a vida toda. O texto aqui da Bíblia mostra claramente para nós quem Jesus é. Agora, eu novamente faço uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Se Jesus para você é só mais um bom amigo, um bom profeta, camarada que prega bonito, que fala bonito, eu lamento. Esse não é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus da invenção da história, de que pessoas foram inventando, transformando Jesus numa pessoa boazinha, né? O Jesus do Papai Noel do Natal, o Jesus do coelhinho da Páscoa, da época da Páscoa, né? Aquele bonitinho do chocolate. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é esse, o Senhor dos céus e da terra, que se fez homem por causa de nós. Foi por causa dele. Ele não tinha curiosidade nenhuma de ser homem. Ele fez isso para que nós pudéssemos ter uma chance, a chance de nós sermos lançados para fora, para longe da presença de Deus. Por isso Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos. Talvez venha a vacina amanhã. Talvez venha daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Nós da igreja, com máscara, sem máscara, distanciamento ou não, nós temos que continuar crendo em Cristo, alicerçados nele, vivendo nele,
para que agora o nosso Deus apareça, e mais do que isso, nós temos que entender que nós já vencemos, nós já somos vitoriosos, nós não vamos vencer, e se algum de nós não permanecer, morrer por causa da Covid, nós não fomos derrotados. É uma maldição. Não é maldição. Muitas doenças vieram e atacaram muitas vezes cristãos e não cristãos. Nós temos que entender que sobre nós não há mais maldição alguma, porque Cristo nos salvou. Mas em algum momento nós podemos sim ter uma enfermidade. Os apóstolos morreram de forma violenta, e eles não eram amaldiçoados, morreram de forma violenta por causa do ódio das pessoas. Nós vamos encontrar em algum momento, nós vamos ter que ir embora. Então, que nós não venhamos ficar com medo, apavorados, ou entrar no oba-oba da internet. Peço aos irmãos em nome de Jesus, não fiquem dando ela esse negócio de rede social, porque é uma loucura o que tem isso, uma verdadeira loucura. Palavrões, até gente crente, palavrão, xingamento, não pode dizer nada, todo mundo já fica louco, já ameaça de morte. Essas coisas não fazem bem para nós. Nós precisamos entender o que Deus fala para nós aqui, na sua palavra. E é isso que vale. O resto é conversa, é desespero, é como dizia um político, é o grito dos perdedores. O que está acontecendo na internet é o grito de quem já perdeu a batalha. Por quê? Porque Jesus reina, e ele vem com poder, com autoridade, e já falou para nós como que as coisas vão acontecer. Talvez alguns olhem na Bíblia e dizem, barbaridade, o homem tinha razão. Aí entra o incógnito. Nós precisamos entender e caminhar triunfantes. E nós, esta geração, tem um compromisso de continuar pregando o Evangelho, de continuar falando, assim como os irmãos lá do caminho certo. Nós temos um compromisso de continuar pregando e praticando o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Eu quero, nesse momento, orar por você, pela minha vida, pela vida das nossas famílias, para que nós possamos perseverar em Cristo. Você precisa perseverar na pessoa de Jesus. Não deixe nada tirar as convicções, a alegria do seu coração. Não deixe. Não deixe que nada tire a alegria do seu coração. Não deixe que nada tire a convicção que você recebeu, aquilo que Deus colocou lá no Apocalipse. O Senhor mesmo diz: guarda o que tu recebeu, guarda a tua coroa, para que ninguém tire de você. Quando ele fala isso, não está falando isso para ele guardar do nosso jeito. Quando fala em guardar, é para nós depositarmos nele. A Bíblia diz que nós devemos depositar nele a nossa confiança, porque ele tem cuidado de nós. Então eu quero que você deposite a sua confiança em Deus. Se você está com medo, eu também tenho medo. Todo mundo tem medo. Coloque todos os seus temores diante do Senhor. Diga: Senhor, eu tenho medo, eu tenho dúvidas, mas com relação a Ti, eu sei que o Senhor é, eu vou continuar caminhando, eu quero confiar em Ti, quero que o Senhor me dirija a vida dos discípulos. Eles tinham dúvidas, mas eles venceram, e nós também vamos vencer. Amém? Vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, nós Te louvamos, ó Deus amado, através da pessoa de Jesus Cristo, por esse momento, ó Deus, pela Tua palavra. Pai, nós somos a igreja do Senhor. Nós temos caminhado, ó Deus, de uma maneira... Temos caminhado, ó Deus, de uma maneira, Pai, nesse mundo que nós vivemos, nesse período que nós estamos vivendo, onde há muita controvérsia, muita luta, muito bate-boca. E eu acredito, Pai, que toda essa discussão é porque as pessoas estão realmente entrando se apavorando por causa das coisas que estão acontecendo, porque estão vendo que estão perdendo o controle das coisas, não conseguem dar uma resposta. Hoje nós falamos uma coisa e amanhã é outra diferente, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A palavra do Senhor diz que através de Cristo nós temos vida eterna, que nós somos purificados dos nossos pecados, somos libertos dos poderes das trevas, somos transportados do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado. Fica muito claro, não mudou nada. Por isso, meu Deus, tem misericórdia, para que nós não venhamos ser enganados, enrolados com mensagens, com ideias que não tem nada a ver com o Evangelho, e ficamos perdendo nosso tempo em discutindo coisas e não vivendo a Tua palavra. Nós possamos viver a Tua palavra,
nós possamos viver o Teu Evangelho em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão, nós vamos cantar mais um hino de louvor e nesse momento, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, quero pedir que você contribua com o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus.
nesse culto e nós vamos confessar a nossa fé. Nós temos feito isso sempre, esse tipo de... Eu falei que a primeira confissão de fé que existiu na igreja foi Jesus Cristo, meu Senhor. Mas depois de muito tempo, a igreja foi trabalhando isso, porque nós precisamos confessar quem nós somos, ou o que nós somos em Cristo Jesus. Então nós temos esse credo apostólico, e eu gostaria que você, juntamente comigo, nós fôssemos ler. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Cremos. Nós não devemos apenas falar, mas devemos entender que esse resumo não é um resumo qualquer. Isso é um resumo de tudo o que Deus fez através de Jesus e que culmina numa igreja, num povo separado por Ele e que Ele vai voltar para trazer, para buscar, para que nós possamos estar sempre com Ele. E para encerrar, nós temos dois textos. O envio está no Salmo 119, versículo 12, e Isaías 43, 1b e 3a, que diz assim: Ó Senhor, Tu és bendito, ensina-me os Teus decretos, não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo Seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém. Amém. Você crê nisso? Amém. Então diga amém. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração de encerramento e depois vamos para o pós-lúdio. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus que fala e que não volta atrás. Assim como o Senhor falou para Israel, o Senhor tem falado para todos nós. Nós, de fato, temos passado por momentos extremamente difíceis. São 2020 anos de história da igreja. E se chegou até aqui, não foi fácil nem simples. Mas como disse o Senhor a Israel, mesmo que as águas venham te pegar, te tragar, você não vai submergir. Mesmo que você passe pelo fogo, você não vai queimar. E é verdade. Nós estamos aqui pela Tua graça e pelo Teu amor, porque Tu és Deus, o Santo de Israel, o Senhor de todas as coisas. Por isso, Pai, eu quero em nome de Jesus clamar em favor dos meus irmãos e da família de cada um deles, para que nós tenhamos uma semana debaixo da Tua graça, para que a Tua palavra trabalhe na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos ter uma vida grata, segundo a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós só quero reafirmar, quarta-feira nós vamos ter reunião de oração. Quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração às 20 horas, né? E, 19h30, desculpa. A nossa reunião de oração às 19h30. E no domingo estaremos novamente aqui no culto ao Senhor. O Rafael já estará aqui conosco, para a glória de Deus. Recebam uma bênção, irmãos. Que o grande amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que os dons e que os frutos do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês, com cada membro da sua família, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe e uma semana abençoada para todos.